Bem-aventurados. Já começa com a palavra mais buscada do mundo, mais desejada, mais ansiada por todos os mortais. Todos os homens querem, ao fundo, serem felizes. Quando você se casa, quando você constrói uma casa, quando você faz um concurso, quando você, seja lá o que fizermos, no fundo, o que queremos com aquilo é satisfação íntima, pessoal, realização, que é outro nome para felicidade. Só que aqui o texto diz quão feliz é, ou não se pode medir a felicidade desta pessoa. Quem é esta pessoa que é muito feliz no texto? Aquela pessoa cujo coração está na palavra de Deus. Quem é a pessoa que tem uma vida satisfeita, uma vida contente, uma vida realizada? Senão o homem e a mulher que medita na palavra de Deus. Veja o texto. Este homem aqui, este crente, esse cidadão do céu, ele não é conhecido pelas coisas que ele faz. Ele não é conhecido pela sua multidão de relatórios. Ele não é conhecido pelas suas muitas atividades, pela sua correria, pelo contrário. Ele é conhecido aqui por não fazer. O texto diz que o homem feliz não é aquele que faz muito, mas é aquele que deixa de fazer algumas coisas. E ele coloca no texto a seguinte gradação. De novo encontramos aqui isto. Ele diz que o homem feliz, ele não segue a ideia do mundo. O homem feliz, ele não anda segundo o conselho do seu tempo. O homem feliz, ele está fora de moda. O homem feliz, ele está divorciado com as causas deste mundo decaído. O homem feliz, ele é atemporal e o seu coração está firmado nas Escrituras, fundamentos sólidos eternos. O homem feliz, o homem contente, ele não segue o conselho dos ímpios. Sabe, jovem? Um velho ditado popular foi consagrado e que diz muito bem isso. Galinha que acompanha pato, meu filho, vai morrer afogada. Passarinho que acompanha morcego vai amanhecer de pendurado. Bem te vi que acompanha João de Barro vai virar servente pedreiro. Este texto nos lembra o que Paulo escreve: as más conversações corrompem os bons costumes. Não siga a agenda deste mundo, não vá pela cabeça daqueles que não prevalecerão no juízo. É o que está dizendo. O homem feliz, ele é autêntico. A mulher feliz, o jovem contente, realizado, é alguém que não tem por baliza da sua vida este mundo decaído. É gente que é inimiga do mundo, mas amiga de Deus. Meu amado, o texto fala sobre seguir, depois ele fala não se detém, e depois ele diz não se assenta. Repare aí, é uma degradação, dizendo que primeiro você começa a ouvir os conselhos daqueles que estão perdidos. Depois diz que se dermos ouvidos a estes conselhos, momento ou outro vamos nos deter no caminho dos pecadores. Você pecar e eu pecar é normal, infelizmente. Somos frágeis, somos pó. Você tropeçar é uma coisa, agora você morar naquele buraco, morarmos e termos pecados de estimação, que não os combatemos e os acariciamos, não. Mas quando ouvimos o mundo, começamos a falar, a Bíblia é um livro desatualizado, a Bíblia é um livro tal, a igreja está assim, assado, e nos unimos àqueles que estão no coral dos críticos, dos que perseguiram os apóstolos e que perseguirão a igreja até o final dos séculos. Se nos unirmos a esta pessoa, agora é mesmo, vamos falar que pecado não é pecado, é trauma de infância. Não é um pecado, é uma neurose.
Não é pecado, é um comportamento. Não é pecado, é toda falta de conformidade com a lei de Deus. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Não sou eu que estou dizendo. Se somos crentes, cremos nas Escrituras. Porém, quando nós ouvimos este mundo, nós começamos a morar no buraco dos ideais deste mundo, e quando nem percebemos, já estamos criticando a igreja. Já somos aqueles que se assentaram. Seguir, se deter e se assentar à roda dos escarnecedores. Em Números, no capítulo 25, há algo que ilustra muito isto. Quando o povo de Israel ficou encantado com os deuses moabitas, e começaram a adorar Baal Peor. E o texto diz que eles se encantaram com as mulheres pagãs, e aquelas mulheres pagãs trouxeram o povo para adorar os seus deuses estranhos, e aquele povo se corrompeu diante de Deus, ao ponto de entristecer profundamente o coração de Deus. Escarnecedores. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Estamos caminhando para o final. Porque ninguém tropeça em montanhas. Repita esta frase, por favor. Ninguém tropeça em montanhas. Nós caímos pelas pequenas pedras do caminho. A degradação entre estar aqui hoje e estar sentado lá fora na roda dos escarnecedores é um processo lento. O mundo vai nos cozinhando lentamente. Nós vamos deixando de ler a Bíblia inicialmente, de orar, de vir à igreja, de entregar os nossos dízimos e ofertas, de participar das atividades regulares, e quando pensamos que não, já estamos associando com pessoas que não pensam como nós, e quando pensamos que não, já somos causa de oração, porque a igreja agora vai ter que tentar ir lá nos tirar daquele buraco em que fomos parar, do fundo do poço em que más escolhas nos levaram. Essa é uma palavra que fica ainda mais clara para os jovens, diante da sedução que eles possuem cotidianamente. Meu filho, minha filha, ninguém tropeça em montanhas, são detalhes, são coisas mínimas. Aqueles pecados particulares que nos entronizam no trono do nosso orgulho, nós precisamos pegá-los um a um e descer degrau por degrau e pregá-los na cruz de Cristo e falar: fica aí, porque tudo que me afastar de Cristo é meu inimigo, e eu não poderia suportar esta vida assim. Por isso eu preciso voltar para o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, ouvi a história de uma grande árvore que suportou inúmeros relâmpagos, mas um dia ela amanheceu caída, e quando alguém foi averiguar, cupins, pequeninos cupins, roeram as bases dela e ela caiu. Às vezes você suporta grandes tempestades, fortes ventos, relâmpagos que iluminam os seus dramas, e você continua firme, mas alguns detalhes da nossa vida vão roendo, vão minando as nossas bases, e corremos o risco, irmãos, de perder a alegria da salvação, sermos pessoas salvas, mas que não possuem mais a alegria da salvação. Olha, o texto nos chama a uma fortíssima reflexão quanto a isto, porque ele está dizendo que o homem e a mulher de Deus não será conhecido pelas coisas que fazem somente, mas aqui pelas coisas que ele deixou de fazer. E então, ele afirma de onde vem a fonte do nosso prazer. Verso 2, vamos ler juntos? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A nossa felicidade é uma felicidade que flui da nossa intimidade com Deus, de conhecê-lo nas Escrituras, de saber que Ele é perdoador, amoroso, gracioso, misericordioso. Não importa quantas vezes cairemos, mas Ele nos levantará todas em Cristo Jesus, e que se cairmos não ficaremos prostrados, porque Ele nos segura pela mão. Não é quantas vezes nós erramos, mas quantas vezes estamos dispostos a consertar. Não é quantos pecados temos na nossa história, é mais se na nossa história nós temos o sangue da redenção, que nos purifica de todos os pecados. Em Cristo podemos recomeçar. Onde tem um ponto final aí?
que o perdão de Deus não apague e comece a escrever novos parágrafos? O nosso prazer emana das Escrituras, do Cristo encarnado, do Verbo que se fez gente. O nosso prazer, o nosso paraíso, o nosso gozo, a nossa alegria é o próprio Deus. E agora você vê uma gradação do bem. E diz assim: ele é como árvore plantada, começa com um grão. E diz que esta árvore, suas folhas não murcham, ou seja, ela cresceu e está frondosa. E ela vai dar fruto. Aconteça o que acontecer, venha o deserto que vier, não importam as aridez deste mundo, ela vai dar fruto, porque ela tem algo especial. Ela está plantada junto à corrente de águas, e no hebraico diz, cujas raízes se aprofundam até as correntes de água. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, olha a diferença de alguém que segue a este mundo e alguém que segue os conselhos eternos. Você foi colocado num lugar específico, e Deus te chamou para frutificar onde você foi plantado. E diz que ainda que você não veja o fruto, um pássaro, por exemplo, um pássaro nunca viu a floresta que plantou, mas ela está lá. Quantos crentes oram por seus filhos, para que eles se convertam, e talvez você não verá isso na sua vida, mas no céu. Eu fico imaginando Isaac no céu, vendo Jacó chegar e falou: Jacó, você aqui, tanto eu orei por você. E ele falou: Peniel, a minha vida foi transformada, porque eu vi Deus face a face no Val de Jaboque. O pai dele talvez nunca soubesse disso em vida, mas no céu eles se abraçaram. Talvez você não entenda isso agora, e nós não temos como discernir, mas saiba que em Deus a nossa obra não é vã. Sede superabundantes na obra do Senhor, porque em Deus o nosso trabalho não é vão. Se você tem prazer na lei e medita nela dia e noite, o que é meditar? Ficar repetindo Bíblia? Não, é tudo o que você fizer, você respaldar e perguntar: o que a Bíblia diz sobre isso? Vai dar uma resposta para a esposa: o que a Bíblia diz sobre isso? Vai ser rude com o marido? O que a Bíblia diz sobre isso? Como eu devo me comportar com o meu próximo? O que a Bíblia... Meditar é você pegar toda a sua vida e se pautar pelos conselhos bíblicos. E diz que se você for assim, a Bíblia garante que nós seremos mais do que felizes, nós prevaleceremos, tudo que fizermos seremos bem-sucedidos. Enquanto os ímpios têm uma degradação para o fundo do poço, nós temos uma gradação para o alto céus. Nós permaneceremos de pé, irmãos, ainda que o mundo se abale. Nós permaneceremos de pé, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, não como alguém que lê nos mapas, não como alguém que caça as nossas pegadas, mas como alguém que caminha conosco. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dorme e não dormita o guarda de Israel. Que Deus nos ajude a buscarmos o Senhor e a nos protegermos para a glória dele somente. Amém. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada alma que adentrou este santuário e aquelas pessoas que estão distantes fisicamente, mas aproximadas de nós. Pedimos, ó Deus, que a tua bondosa mão restaure a sorte do teu povo, de cada um de nós, nos livrando, ó Deus, da tolice, que em sã consciência respaldaria a sua vida por um monte de palha que o vento vai dispersar, mas que podemos, ó Deus, ter como os nossos referenciais os santos que há na terra, que eles sejam, ó Deus, de onde extraímos também o nosso prazer, homens e mulheres, carvalhos de justiça, plantados na tua casa, Senhor, para a glória do Senhor. Que sejam estas árvores nossos referenciais, e não a palha que o vento dispersa. Que sejam estes homens e mulheres que permanecerão de pé,
não este mundo tenebroso. Se porventura, Senhor, eu te imploro isto, entrou alguém aqui nesta manhã, que estava perdida, Senhor, alguma pessoa que está longe dos teus caminhos, que o Senhor traga de volta amorosamente, nos seus abraços paternais. Em nome de Jesus, restaura a sorte. Se alguém desanimado, encoraje. Se alguém abatido, restaure. Se alguém, ó Deus, está triste, que se alegre no Senhor. E outra vez vamos dizer, alegrar no Senhor, porque Tu estás perto de nós, ó Deus. Queremos lembrar de nossos irmãos que não podem estar aqui, porque estão enfermos, ó Deus. Que o Senhor lá no leito de enfermidade deles, o Senhor possa envolvê-los nos Teus cuidados, afofar o leito deles, confortá-los, restaurá-los, curá-los, se for da Tua vontade. Ó Deus, nós dependemos totalmente de Ti para tudo, e Te imploramos, faça os Teus milagres em nós, e através de nós, para a glória do Senhor somente. Amém.